Bom, eu nasci em São Paulo, na Zona Leste, entrei com 17 anos na Faculdade de Jornalismo na USP, em 77, e passei a ter uma participação lá no Centro Acadêmico, no DCE, e depois ingressei no Banco do Brasil em 81, já, enfim, acabando a faculdade, acabei ingressando no Banco do Brasil, o que me levou também a sair do movimento sindical e do movimento estudantil e praticamente a entrar no mundo do movimento sindical. Os bancários já vinham se articulando desde 79 e eu também peguei essa onda de crescimento aí da reorganização político-sindical. Naquele momento você tinha as negociações regionais ainda, né, praticamente. O Banco do Brasil é quem tinha mais razões para uma articulação no nível nacional. Então, a partir de 81, 82, esse processo de articulação dos dirigentes e militantes sindicais do Banco do Brasil em nível nacional começou e ele casou muito com a ideia da construção da CUT. Também nesse período todo começou o processo de construção da CUT e você tinha divergências importantes nos sindicatos do Brasil inteiro, daqueles que aderiam à CUT, dos que não aderiam à CUT, dos que se mantinham fiéis à estrutura sindical existente. Então, no caso do Banco do Brasil, nós tínhamos uma competição na prática muito grande com a Contec. Então, a gente sempre procurava levantar uma pauta. Como eu disse no começo, mesmo a negociação dos bancos como um todo, ela tinha um caráter mais regional. Inclusive, quando não se chegava a um acordo, muitas vezes era resolvida em julgamentos dos tribunais regionais do trabalho. O processo todo de luta por um acordo coletivo nacional, de maior unificação e de uma negociação mais unificada, teve uma participação muito importante no banco, porque, como eu disse, era o primeiro banco que tinha mais razões para ter uma perspectiva de negociação e de solução nacional. Então, normalmente se esperava os acordos regionais, né? No primeiro momento se esperava-se os acordos regionais com os sindicatos de bancários e federações e depois se negociava uma pauta específica do banco. Primeiro, a manutenção do Banco do Brasil como um banco público, que a gente disputou isso ao longo dos últimos 40, 50 anos praticamente e conseguiu mantê-lo como banco público. Segundo, quando teve oportunidade no governo Lula, a atuação mais determinante do banco no sentido de se voltar como um banco público. Então, o aumento do crédito para a agricultura familiar foi uma coisa muito significativa e muito importante. A bancarização de milhões de pessoas que abriram contas no banco naquele período, ainda que depois não tivesse uma etapa seguinte que ofertou um crédito em condições adequadas, mas houve uma bancarização que, enfim, permitiu muita gente que não podia ter conta em banco, passou a abrir a conta no Banco Brasil. A extensão da rede de agências para algumas cidades que não tinham bancos no Brasil. Então, ocorreram políticas que depois, enfim, infelizmente, recuaram, voltaram para trás, mas houve um esforço de aproveitar a estrutura do Banco do Brasil como um instrumento verdadeiro de política pública e voltado para a maioria das pessoas.